O cheiro de café recém-passado e o silêncio da manhã eram a trilha sonora da minha complacência. Aos 54 anos, eu acreditava ter conquistado o tipo de paz que só décadas de um casamento sólido poderiam proporcionar. Ricardo e eu éramos uma instituição. 30 anos de uma dança bem ensaiada, de movimentos previsíveis e confortáveis. A casa, com seus móveis pesados e retratos de família empoeirados, era o nosso palco. Ele, o provedor, o homem de negócios com sua agenda cheia e suas viagens misteriosas, mas sempre pontual para o jantar. Eu, a administradora do lar, a guardiã da nossa estabilidade, a mulher que abdicou de uma carreira promissora em arquitetura para construir uma família que, vista de fora, era a imagem do sucesso. Mas o silêncio, descobri da forma mais brutal, não era paz, era a ausência de verdade. Meu despertar começou com uma viagem. Uma viagem que eu planejava há anos. Um sonho meticulosamente guardado numa pasta de feltro azul. Um curso de 3 meses sobre arquitetura sustentável em Lisboa. Era a minha chance de resgatar a mulher que eu havia deixado para trás. A jovem cheia de projetos e ambição. Ricardo, surpreendentemente, apoiou a ideia. Claro, meu amor, você merece. Vai te fazer bem. Disse ele com aquele sorriso que sempre me pareceu um porto seguro, o passaporte. Onde estava meu passaporte? A viagem estava marcada para a semana seguinte. As malas, semi-prontas, repousavam no quarto de hóspedes como promessas de uma nova vida. Eu vasculhei a gaveta do nosso escritório, onde todos os documentos importantes ficavam. Nada. Revirei o closet, as caixas de recordações no sótão, as bolsas antigas. O pânico começou como uma pequena semente gelada no meu estômago, crescendo e se ramificando a cada gaveta vazia. A cada pasta folheada em vão. Ricardo, você viu meu passaporte? Perguntei naquela noite, tentando manter a voz calma, uma fachada de normalidade que eu ainda lutava para sustentar. Ele ergueu os olhos do seu tablet, a luz fria iluminando seu rosto de uma forma que o tornava um estranho. Passaporte? Não, Lígia. Por que eu veria seu passaporte? A negação foi tão lisa, tão imediata, que um alarme soou nas profundezas da minha intuição. Eu o conhecia. Conhecia a microexpressão de seus lábios quando mentia, o jeito como seu olhar desviava por uma fração de segundo. Ricardo, é sério, não o encontro em lugar nenhum. A viagem é na terça-feira. Ele suspirou, um suspiro carregado de uma falsa paciência. Você e sua desorganização deve estar por aí. Amanhã com calma, você acha, mas eu não estava desorganizada. Eu era metódica. Quase obsessiva com documentos. A pasta de feltro azul continha tudo. Visto, passagens, comprovante de matrícula, seguro viagem. Só faltava o documento essencial, a chave para a minha liberdade temporária. Nos 2 dias seguintes, a casa se tornou um campo de batalha silencioso. Minha busca frenética contra a muralha de indiferença dele. Eu abria armários, e ele os fechava atrás de mim. Eu refazia meus passos. E ele me dizia que eu estava ficando paranoica. O desespero começou a me corroer, transformando a ansiedade em uma certeza terrível. Ele havia escondido. A pergunta não era mais onde, mas por quê. Na noite de sexta-feira, eu o confrontei, sem rodeios, sem a delicadeza que marcou nosso casamento. Eu sei que foi você, Ricardo. Eu quero meu passaporte. Agora. Ele desligou a televisão e me encarou. O sorriso de Porto Seguro havia desaparecido, substituído por uma máscara de frieza que eu nunca tinha visto. Você não vai a lugar nenhum. As palavras pairaram no ar, pesadas e irrevogáveis. O quê? Por quê? Você disse que eu podia ir. Eu disse muitas coisas. Ele respondeu, levantando-se. Esta viagem é uma loucura, uma fantasia de adolescente. Seu lugar é aqui, cuidando da nossa casa, da nossa vida. A palavra nossa soou como uma sentença. O desespero se transformou em fúria. Aquele homem não era meu parceiro. Era meu carcereiro. A discussão que se seguiu foi a mais violenta de nossas vidas. Não com gritos, mas com o veneno de palavras afiadas, carregadas de 30 anos de ressentimentos não ditos. Ele me acusou de ser ingrata, de querer abandonar o império que ele construiu para mim. Eu o acusei de ser um controlador, um tirano disfarçado de marido. A noite terminou com ele trancado no escritório e eu, soluçando no chão do nosso quarto, sentindo-me a mulher mais tola do mundo. Meu sonho estava morto, e o meu casamento, eu percebi, era uma farsa. O desespero, no entanto, estava apenas começando a mostrar sua verdadeira face. Eu mal havia dormido, meus olhos inchados e minha alma em frangalhos, quando a campainha tocou no sábado de manhã. O som foi agudo, insistente, quebrando a paz fúnebre da casa. Pelo olho mágico, vi o impensável. 3 homens e uma mulher, todos de preto, com o emblema da Polícia Federal estampado em seus coletes. Meu coração parou. Por um instante, pensei que era um engano, um pesadelo prolongado. Abri a porta, a mão tremendo. A mulher, de rosto sério e cabelos presos num coque apertado, mostrou-me um documento. Senhora Lígia Assunção, somos da Polícia Federal. Temos um mandado de busca e apreensão para este endereço. A voz da delegada, firme e desprovida de emoção,
cortou o ar da manhã como uma lâmina. As palavras mandado de busca e apreensão ecoaram no hall de entrada, despojando a casa de sua santidade, transformando nosso lar num cenário de crime. Ricardo apareceu no topo da escada, pálido, a arrogância da noite anterior substituída por uma máscara de choque mal disfarçado. Ele desceu os degraus lentamente, cada passo parecendo uma confissão silenciosa. O mundo que eu conhecia, o castelo de cartas que eu passei 3 décadas ajudando a construir, desabou em tempo real, diante dos meus olhos. Os agentes entraram. Eram eficientes, metódicos, movendo-se com uma autoridade que profanava cada canto do nosso santuário. Abriram gavetas, vasculharam armários, folhearam livros. Cada objeto que tocavam parecia se contaminar com a suspeita. Cada cômodo inspecionado revelava a fragilidade da nossa vida. Eu permaneci paralisada perto da porta, um espectador mudo da demolição da minha própria história. Os vizinhos, atraídos pelo carro oficial parado em frente à nossa casa, começaram a aparecer nas janelas, suas expressões uma mistura de curiosidade e julgamento. A vergonha era uma onda quente que subia pelo meu corpo. Um sentimento tão intenso que quase me fez vomitar. A delegada, cujo nome descobri ser Doutora Helena, aproximou-se de mim. Seu olhar era perscrutador, tentando ler através da minha confusão. Senhora Assunção, preciso que a senhora e seu marido nos acompanhem até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ricardo protestou, sua voz tentando encontrar a antiga autoridade, mas soando fraca e trêmula. Esclarecimentos sobre o quê? Isso é um absurdo! Um engano! Doutora Helena nem piscou. Seu advogado poderá encontrar-nos lá. Ela então se virou para um dos agentes que descia do escritório. Encontraram? O agente segurava um saco de evidências transparente. Dentro, para meu horror, estava a minha pasta de feltro azul. E dentro dela, visível, estava o meu passaporte. Ao lado dele, havia outros passaportes, de pessoas que eu nunca vi na vida, e uma série de documentos que não faziam sentido para mim, repletos de carimbos e nomes de empresas estrangeiras. Naquele momento, a verdade me atingiu com a força de um soco. Ricardo não escondeu meu passaporte para me impedir de fazer um curso de arquitetura. Ele o escondeu porque aquele documento, a minha identidade, estava misturado a uma sujeira que eu nem podia começar a compreender. O desespero da noite anterior pareceu infantil perto do terror que tomou conta de mim. Não se tratava de um conflito conjugal. Eu estava à beira de um abismo legal e financeiro que tinha o rosto do homem com quem eu dividia a cama. A viagem para a delegacia foi um borrão silencioso. Ricardo e eu no banco de trás, um abismo de silêncio e traição entre nós. Eu não conseguia olhá-lo. O cheiro do seu perfume, que antes me trazia conforto, agora me enjoava. Na delegacia, fomos separados. Fui levada a uma sala pequena, fria, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. A espera foi uma tortura. Os minutos se arrastavam, cada um preenchido com o som do meu próprio coração batendo descontroladamente. Eu repassava os últimos 30 anos na minha cabeça. As viagens de negócios urgentes de Ricardo. Sua aversão a falar sobre os detalhes do seu trabalho, que eu sempre interpretei como cansaço ou discrição. Os presentes caros que ele me dava depois de cada ausência, como se quisesse comprar meu silêncio sobre perguntas que eu nem sabia que deveria fazer. Como eu pude ser tão cega? A resposta era dolorosa. Eu não queria ver. A vida era confortável demais. A ilusão, agradável demais. Eu troquei a curiosidade pela segurança, a verdade pela conveniência. Doutora Helena finalmente entrou na sala, acompanhada de um escrivão. Ela se sentou à minha frente, seus olhos não demonstravam nem pena nem acusação, apenas um profissionalismo gélido. Senhora Lígia, seu marido está sendo investigado por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A investigação já corre há mais de 1 ano. Cada palavra era um prego no caixão da minha antiga vida. Encontramos evidências de que várias empresas de fachada, usadas para movimentar dinheiro ilegal para o exterior, estão registradas em seu nome. O chão desapareceu sob meus pés. No meu nome? Isso é impossível. Eu nunca assinei nada disso. Temos cópias de contratos, aberturas de contas, declarações, todas com uma assinatura que confere com a sua, ela disse, empurrando uma pasta sobre a mesa. Eu a abri, as mãos trêmulas, e lá estava, meu nome. Minha assinatura, perfeitamente forjada, em dezenas de documentos. Empresas nas Ilhas Cayman, em Luxemburgo, no Panamá. Milhões de dólares haviam passado por contas que levavam meu nome, a minha identidade roubada para fins criminosos. O curso em Lisboa. A viagem. Tudo fez um sentido horrível. A viagem, sussurrei. Ele não queria que eu viajasse. Provavelmente não, concordou a delegada. Uma de suas principais contas de lavagem está sediada em um banco em Lisboa. Se a senhora chegasse lá, como uma cidadã aparentemente comum, e tentasse acessar qualquer informação, mesmo que por acaso,
poderia acionar alertas e comprometer toda a operação. Esconder seu passaporte foi uma medida de controle de danos. Ele a trancou em casa para proteger o esquema dele. A traição era de uma magnitude que minha mente mal conseguia processar. Ele não apenas mentiu para mim, ele me usou. Transformou-me em uma criminosa sem meu conhecimento. Ele não era meu marido. Eu era seu escudo, sua laranja, sua garantia de impunidade. Naquele momento, na frieza daquela sala de interrogatório, o desespero deu lugar a uma clareza terrível e cortante. Eu estava sozinha. Mais do que isso, eu era uma vítima. Mas aos olhos da lei, eu era uma suspeita. Uma cúmplice. E o homem que me colocou naquela situação estava na sala ao lado, provavelmente construindo uma nova teia de mentiras para se salvar, mesmo que isso significasse me afundar completamente. A luta pela minha liberdade não seria por um curso em Lisboa. Seria pela minha vida. A chegada de Dr. Antunes, nosso advogado há mais de 20 anos, deveria ter sido um alívio. Ele era um homem grisalho, de fala mansa, que cuidara do inventário dos meus pais e da compra da nossa primeira casa. Era um símbolo de estabilidade, um resquício do mundo que se dissolvia diante de mim. Mas quando ele entrou na sala de interrogatório, seu rosto carregava uma expressão de gravidade que apenas aprofundou meu pavor. Ele não olhou para mim com a compaixão de um velho amigo, mas com a cautela de um profissional diante de um caso perdido. Lígia, isso é muito sério. Ele começou, sua voz baixa e tensa. As acusações são pesadas. A Polícia Federal tem um caso robusto contra o Ricardo. E, infelizmente, contra você. A palavra você me atingiu como um golpe físico. Mas eu não fiz nada, Antunes. Você me conhece. Ricardo falsificou minha assinatura. Ele usou meu nome. Provar isso será a nossa batalha. Ele disse, mas seu tom carecia de convicção. Do ponto de vista deles, você era a beneficiária de um estilo de vida luxuoso, financiado por dinheiro ilícito. Você viajou o mundo com ele, usufruiu dos bens. A alegação de ignorância, embora possa ser verdade, é uma defesa difícil de sustentar. Eles a veem como cúmplice, Lígia. Ou, na melhor das hipóteses, conivente. Saí da delegacia sob fiança. Uma fiança paga por Dr. Antunes com fundos que, ironicamente, provavelmente provinham das próprias contas que Ricardo administrava. Ricardo permaneceu detido. A volta para casa foi a jornada mais longa da minha vida. A casa, que antes era meu refúgio, agora parecia uma cena de crime elaborada, um mausoléu de 30 anos de mentiras. Cada objeto de decoração, cada quadro na parede, cada tapete persa parecia gritar sua origem ilícita. O luxo que eu havia normalizado agora me sufocava. Era a prova material da minha cegueira voluntária. Nos dias que se seguiram, o isolamento se tornou meu companheiro constante. O telefone, antes um aparelho barulhento com ligações de amigas para marcar almoços e chás, emudeceu. As poucas que ligaram o fizeram com uma curiosidade mórbida, suas vozes pingando uma falsa solidariedade que mal escondia o prazer de testemunhar minha queda. Eu era a notícia do condomínio, do clube, da cidade, a esposa do empresário preso, a socialite envolvida em um escândalo de lavagem de dinheiro. As pessoas que antes me cumprimentavam com sorrisos agora atravessavam a rua para me evitar. A solidão era um espelho que me forçava a encarar a mim mesma, sem as distrações e os adornos da minha vida anterior. Passei horas sentada na poltrona da sala, olhando para o vazio, tentando reconstruir o quebra-cabeça do meu casamento. E os flashbacks vieram, não como lembranças doces, mas como peças de evidência. Lembrei-me de uma viagem a Zurique, anos atrás. Ricardo estava em uma reunião e eu decidi explorar a cidade. Passei em frente a um banco imponente e, por um impulso, comentei à noite que deveríamos abrir uma conta ali, para o futuro. Ricardo ficou pálido, irritado. Não seja tola, Lígia. Você não entende nada de finanças internacionais. Deixe isso comigo. Na época, senti-me diminuída, ignorante. Agora eu entendia. Ele não estava protegendo sua área de expertise. Estava protegendo seu segredo. Lembrei-me das vezes em que pedia para ver os balanços da empresa por pura curiosidade. Ele sempre ria e me entregava um relatório simplificado, colorido, como se eu fosse uma criança. Aqui, meu amor, o resumo da ópera. O importante é que os lucros estão ótimos e você pode comprar os sapatos que quiser. E eu, tola, aceitava o resumo, satisfeita com a minha mesada de luxo, sem perceber que estava sendo deliberadamente afastada da verdade. Ele não me via como uma parceira. Ele me via como um bibelô caro, uma decoração para a sua vida de sucesso. Alguém que deveria ser mantida bonita, feliz e, acima de tudo, ignorante. A casa se tornou minha prisão. Os mesmos muros que antes representavam segurança, agora eram testemunhas da minha ingenuidade. Eu andava pelos cômodos como um fantasma, tocando nos objetos e tentando discernir o que era real e o que era parte da farsa. O vestido de alta costura que usei no nosso aniversário de 25 anos foi comprado com dinheiro sujo? As joias no meu cofre eram frutos de crime? A própria fundação da nossa vida era podre. Meu filho, Pedro, que morava em outra cidade,
Veio me ver. Seu rosto era uma mistura de preocupação e decepção. Mãe, como você não viu nada? A pergunta, embora feita com amor, continha a mesma acusação que eu via nos olhos de todos. Como? Eu não tinha uma resposta. Como se explica a erosão lenta e gradual da própria identidade? Como se admite que a pessoa em quem você mais confiava no mundo era, na verdade, um mestre da manipulação que a moldou para ser a parceira perfeita em seu crime silencioso? A introspecção era dolorosa. Eu percebi que a abdicação da minha carreira não foi uma escolha nobre pela família, como eu gostava de contar a mim mesma e aos outros. Foi uma rendição. Eu me rendi ao conforto, à facilidade. Ricardo não me forçou a deixar a arquitetura. Ele apenas tornou a alternativa. Ser sua esposa troféu, tão atraente e fácil, que a luta pelos meus próprios sonhos pareceu desnecessária, cansativa. Ele não roubou apenas meu nome e minha assinatura. Ele roubou minha ambição, alimentando minha complacência, até que eu me esquecesse de quem eu era sem ele. Na solidão do meu castelo profanado, uma nova emoção começou a brotar por entre as rachaduras do desespero e da vergonha. Uma raiva fria e lúcida. A raiva de quem finalmente acorda de um longo sono. A ligação de Dr. Antunes veio numa terça-feira chuvosa, o céu cinzento refletindo o estado da minha alma. Lígia, o Ricardo quer falar com você. Ele foi transferido para o complexo penitenciário e tem direito a uma ligação. Ele insiste que é urgente. Meu primeiro impulso foi recusar. A voz dele era a última coisa que eu queria ouvir. Mas uma parte de mim, a parte que ainda buscava respostas, mesmo que dolorosas, concordou. A voz dele no telefone era diferente. Não era a voz do empresário confiante, nem a do marido frio e controlador. Era a voz de um homem quebrado, calculista em sua fragilidade. Lígia, meu amor, me perdoe. Eu sei que errei, mas tudo que eu fiz por nós, por nossa família, para te dar a vida que você merecia. A manipulação era tão óbvia, tão descarada, que chegava a ser insultuosa. Ele não estava pedindo perdão. Estava testando as águas, medindo o quanto da minha estupidez ainda restava. Não use a nossa família para justificar seus crimes, Ricardo. Respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Um silêncio tenso. Ele mudou de tática. Eles estão me pressionando, Lígia. O promotor quer um acordo, mas vai me destruir. Nos destruir. Nossos bens estão todos bloqueados. Você e Pedro vão ficar sem nada. Mas há uma maneira. Doutor, Antunes tem uns documentos, umas procurações. Se você assinar, ele consegue movimentar alguns ativos que eles ainda não encontraram. Ele pode salvar uma parte do nosso patrimônio para você, para o seu futuro. A audácia era inacreditável. Preso, desmascarado, e ele ainda achava que podia me controlar, me usar para salvar a si mesmo. Ele não estava preocupado comigo. Estava tentando resgatar o que podia do seu império naufragado, e eu, mais uma vez, era a ferramenta para isso. Você quer que eu assine mais papéis? Depois de descobrir que você passou a vida inteira forjando minha assinatura para cometer crimes? Você está louco? A raiva em minha voz era pura, sem o filtro da mágoa. Agora era apenas desprezo. Ele tentou a carta final, a culpa. Foi a sua ganância por aquela viagem estúpida que precipitou tudo. Se você tivesse ficado quieta, se estivesse satisfeita com a vida que eu te dei, nada disso teria acontecido. A polícia estava perto, mas a sua insistência, a sua paranoia com aquele passaporte, acelerou a investigação. Você acendeu o pavio, Lígia. Desliguei o telefone. O corpo tremendo, não de medo, mas de uma fúria libertadora, a culpa. A cartada final de todo manipulador. Por um segundo, a semente da dúvida tentou brotar. E se ele tivesse razão? E se minha busca por um fiapo de independência tivesse realmente destruído tudo? Mas então, a clareza que nasceu na sala de interrogatório voltou, mais forte do que nunca. A culpa não era minha. A culpa era dele. Minha viagem não era a causa. Era o obstáculo que ele precisava remover. Desligar aquele telefone foi o primeiro ato de rebelião verdadeira em 30 anos. Foi o momento em que a vítima começou a morrer para dar lugar a outra pessoa. Eu não sabia quem era essa pessoa ainda, mas sabia que ela não assinaria mais nenhum documento. Naquela noite, a casa, minha prisão, tornou-se meu campo de pesquisa. A raiva me deu um propósito. Se Ricardo achava que havia ativos que a polícia não encontrou, eu os encontraria primeiro. Não para salvá-los, mas para entender a extensão da teia que ele havia tecido ao meu redor. A polícia havia feito uma busca, mas eles procuravam por documentos específicos, seguindo pistas de uma investigação em andamento. Eles não conheciam a casa como eu. Não conheciam os hábitos de Ricardo, seus esconderijos, sua mente paranoica. Comecei pelo escritório. Aquele cômodo, que sempre foi o santuário dele, agora era meu território. Vasculhei cada gaveta que os agentes já haviam olhado. Mas desta vez, eu não procurava por pastas e contratos. Procurava por anomalias. O fundo falso de uma gaveta. Um livro oco na estante. Um tijolo solto na lareira que ele insistiu em manter, mesmo sem uso. Foi atrás de um pesado quadro a óleo.
Uma paisagem marítima sombria que ele comprou em um leilão em Genebra, que encontrei o primeiro segredo. Havia um cofre de parede, perfeitamente embutido e escondido. A polícia não o viu. Eu não precisei de um arrombador. A combinação era uma piada doentia, um último insulto à minha inteligência. A data do nosso casamento. Dentro do cofre não havia dinheiro ou joias. Havia algo muito mais devastador. Havia diários, pequenos cadernos de couro preto, com a caligrafia elegante e controlada de Ricardo, datando dos últimos 15 anos. E havia um passaporte. Não o meu, um passaporte brasileiro com a foto de Ricardo, mas com um nome diferente, Paulo Almeida. Ao lado, uma carteira de motorista portuguesa com o mesmo nome e foto. E fotos. Dezenas de fotos. Ricardo, ou melhor, Paulo em Lisboa. Ricardo sorrindo em frente a um apartamento charmoso no Chiado. Ricardo abraçando uma mulher, uma morena de cabelos curtos e sorriso vibrante, uns 20 anos mais nova que eu. Ricardo segurando um menino, uma criança de uns 7 ou 8 anos, com os mesmos olhos do meu filho, Pedro. Eles estavam em um parque, em uma praia, em uma festa de aniversário. Eram uma família feliz e real. A respiração me faltou. Sentei no chão do escritório, o mundo girando. O ar frio do cofre aberto parecia sugar todo o calor do meu corpo. A traição não era apenas financeira. Era existencial. Ele não tinha apenas um esquema criminoso. Ele tinha uma vida dupla. Uma outra mulher. Um outro filho. E o destino da minha viagem. O lugar que eu escolhi para o meu renascimento, Lisboa, era o ninho dele. Esconder meu passaporte não era apenas para proteger seu império financeiro. Era para me impedir de embarcar em um avião e, por um acaso do destino, esbarrar com meu marido, sua outra esposa e seu outro filho no meio da rua. A dor foi tão profunda, tão avassaladora, que por um momento desejei não ter descoberto. Preferia ser a tola, a cúmplice ignorante. Mas esse desejo durou apenas um instante. Porque junto com a dor veio a peça final do quebra-cabeça. Eu entendi tudo. A frieza dele. A necessidade de controle. A vida de mentiras não era um meio para um fim, era o fim em si mesmo. Ele vivia de compartimentar, de enganar, de ser duas pessoas ao mesmo tempo. E eu, com minha viagem dos sonhos, ameacei colidir seus dois mundos. Naquele momento, no chão frio do escritório, cercada pela prova da traição suprema, eu chorei. Chorei pela perda do meu marido, do meu casamento, da minha vida. Mas pela primeira vez, não chorei pela perda de mim mesma. Porque no meio daquela ruína, em meio à revelação mais devastadora que uma mulher pode enfrentar, eu finalmente comecei a me encontrar. A mulher enganada estava morrendo, e em seu lugar, uma nova força nascia da mais pura e justificada fúria. A dor da descoberta era uma ferida aberta, mas a raiva que a acompanhava era um cauterizador poderoso. O desespero se solidificou em uma resolução fria e inabalável. O homem que eu conhecia como Ricardo Assunção não existia. Ele era uma ficção, um personagem que ele interpretava para mim há décadas. O verdadeiro homem era Paulo Almeida, um criminoso, um bígamo emocional e possivelmente legal, um pai para um filho que eu nunca soube que existia. Minha vida inteira não foi uma parceria. Foi uma performance na qual eu era a única atriz que não conhecia o roteiro. A tristeza não desapareceu, mas foi empurrada para o fundo por uma necessidade primária de ação. Eu não podia mais ser passiva. Eu não podia mais ser a vítima que espera pelo desenrolar dos fatos. A mentalidade de Napoleon Hill, que eu lera em livros de autoajuda anos antes e descartara como otimismo ingênuo, de repente fez um sentido visceral. A adversidade, ele pregava, carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Minha adversidade era um inferno pessoal, mas a semente que ela carregava era a da minha própria libertação, e essa libertação exigia que eu lutasse. No dia seguinte, fiz duas coisas que a antiga Lígia jamais teria ousado. Primeiro, demiti Dr. Antunes. Liguei para seu escritório e, com uma voz que mal reconheci como minha, informei que seus serviços não eram mais necessários. Ele era parte do velho mundo. Um mundo construído sobre a confiança em Ricardo. Ele via a mim e a Ricardo como uma unidade. Um caso a ser gerenciado. Eu não era mais parte de uma unidade. Eu era uma entidade separada, com interesses diametralmente opostos aos do homem na prisão. Minha segunda ação foi ligar para a delegacia da Polícia Federal e pedir para falar com a doutora Helena. A recepcionista foi cética, mas eu insisti, dizendo que tinha novas informações cruciais para a investigação sobre Ricardo Assunção. A delegada, para minha surpresa, concordou em me receber naquela mesma tarde. Cheguei à delegacia não como a esposa trêmula e confusa da semana anterior, mas como uma mulher com um propósito. Eu carregava uma bolsa discreta. Dentro dela, cuidadosamente envoltos em tecido para não deixar minhas impressões digitais, estavam os diários de Ricardo, o passaporte falso e uma seleção das fotos da sua outra vida. Fui levada à mesma sala fria, mas desta vez, ela não me intimidou. Sentei-me e esperei. Doutora. Helena entrou, sua expressão ainda profissional,
mas com um lampejo de curiosidade nos olhos. Senhora Assunção, você disse que tinha novas informações. Sim, delegada. E por favor, me chame de Lígia. Abri a bolsa e, com cuidado, coloquei o conteúdo sobre a mesa de metal, o passaporte falso, os diários, as fotos da família feliz em Lisboa. A expressão da delegada mudou lentamente do ceticismo profissional para um interesse aguçado. Ela pegou o passaporte falso com uma luva, examinando-o sob a luz. Folheou um dos diários, suas sobrancelhas se arqueando. Olhou para as fotos, uma a uma, e depois para mim. Onde você encontrou isso? Ela perguntou, sua voz agora carregada de uma nova intensidade. Em um cofre escondido atrás de um quadro no escritório dele. A polícia não o encontrou. E a combinação? A data do nosso casamento. Respondi, sem emoção. Um silêncio pesado preencheu a sala. Naquele momento, a dinâmica entre nós mudou. Eu não era mais apenas uma suspeita ou uma possível cúmplice ignorante. Eu era uma fonte. Uma fonte com provas que poderiam explodir o caso de uma maneira que nem a própria polícia havia previsto. Esses diários? Eu disse quebrando o silêncio. Não falam apenas da vida dupla dele. Eu passei a noite inteira lendo. Ricardo era meticuloso. Ele anotava nomes, datas, locais de encontros, detalhes de transações. Ele se vangloriava de sua inteligência, de como enganava a todos. Ele menciona sócios, facilitadores no governo, contas de segurança. Ele usava a vida como Paulo Almeida, não apenas por prazer, mas como uma rota de fuga. O apartamento em Lisboa, a conta bancária lá, era o seu plano B. Doutora Helena me estudou por um longo momento. Ela estava avaliando minha motivação. Vingança? Autopreservação? Por que está me entregando isso, Lígia? Você entende que isso afunda seu marido de uma forma que talvez nem ele mesmo esperasse? Meu marido está morto, respondi, e as palavras soaram verdadeiras. O homem que está naquela prisão é um estranho que destruiu minha vida e usou meu nome para cometer crimes. Eu não estou aqui para me vingar, delegada. Estou aqui para limpar meu nome. E estou aqui porque percebi que a única pessoa que pode me salvar sou eu mesma. Ricardo me subestimou por 30 anos. Acho que ele, e talvez até o sistema legal, continuam me subestimando. Eu quero colaborar. Quero que vocês peguem não apenas o Ricardo, mas todos que estavam com ele. Em troca, eu quero minha vida de volta. A delegada recostou-se na cadeira, seus olhos fixos nos meus. Uma aliança improvável estava sendo forjada naquela sala fria. Uma aliança nascida da traição de um homem e da determinação de duas mulheres em lados opostos da lei, agora unidas por um objetivo comum, a verdade. Isso muda tudo, disse ela finalmente. Mas preciso ser honesta com você. Colaborar não a isenta automaticamente, mas sua cooperação proativa, especialmente com evidências dessa magnitude, será um fator decisivo para o Ministério Público. Você está disposta a passar por isso? A detalhar tudo o que sabe? A nos ajudar a decifrar esses diários? A possivelmente testemunhar em um tribunal contra ele? Estou disposta a fazer o que for necessário, afirmei. Ao sair da delegacia naquele dia, senti o peso do mundo sobre meus ombros, mas também senti uma leveza que não experimentava há anos. O caminho à frente seria um campo minado de batalhas legais, confrontos emocionais e exposição pública. Mas pela primeira vez desde que a Polícia Federal bateu à minha porta, eu não estava reagindo, eu estava agindo. Eu havia pegado a semente que a adversidade me deu e a estava plantando. O que cresceria dali? Eu não sabia, mas seria algo meu. A colaboração com a Polícia Federal transformou minha rotina. A casa, antes um santuário de isolamento, tornou-se um quartel-general informal. Quase todos os dias, eu me encontrava com a Doutora Helena e sua equipe, não mais na delegacia, mas em locais discretos para não levantar suspeitas. Minha sala de jantar, onde eu costumava receber amigos para jantares elegantes, agora era coberta por cópias dos diários de Ricardo, planilhas de transações e organogramas de empresas de fachada. Tornei-me uma espécie de arqueóloga da minha própria vida, escavando 30 anos de memórias em busca de detalhes que, na época, pareceram insignificantes, mas que agora eram peças cruciais de um quebra-cabeça criminoso. Lembrei-me de nomes de amigos de negócios que Ricardo mencionara, de hotéis onde se hospedara, de conversas que ouvi pela metade. Cada fragmento era entregue à equipe da doutora Helena, que o cruzava com as informações dos diários e com os dados da investigação. O processo era exaustivo e emocionalmente devastador. Reviver cada mentira, cada manipulação, era como reabrir a ferida todos os dias. No entanto, a cada peça que se encaixava, a cada nome que a polícia confirmava como parte do esquema, eu sentia uma onda de poder, o poder do conhecimento. Ricardo havia me mantido na ignorância por décadas, acreditando que minha mente era incapaz de compreender seu mundo complexo. Agora, era precisamente minha mente, minha memória e minha perspectiva única,
como sua parceira mais próxima que estavam desvendando seu universo secreto. Os diários eram a chave de tudo. A arrogância de Ricardo em registrar seus feitos era sua ruína. Ele não apenas detalhava as operações financeiras, mas também suas impressões sobre as pessoas que subornava ou enganava. Havia políticos, funcionários públicos, outros empresários. A teia era muito maior do que a investigação inicial supunha. A vida dupla em Lisboa também era uma peça fundamental. A polícia portuguesa foi acionada via cooperação internacional. O apartamento no Chiado foi colocado sob vigilância. A mulher, cujo nome descobri ser Sofia, e seu filho, Tiago, tornaram-se alvos de interesse. A descoberta de que Ricardo, ou Paulo, tinha um filho de 8 anos em Portugal foi um choque para todos, inclusive para a equipe de investigação. Era a prova definitiva de uma vida paralela meticulosamente construída. Um dia, doutora Helena me mostrou uma foto de vigilância de Sofia e Tiago saindo do apartamento em Lisboa. O menino ria, segurando a mão da mãe. Eram inocentes, vítimas da mesma farsa, de uma maneira diferente. Sofia provavelmente acreditava que Paulo Almeida era um consultor internacional que viajava muito. Ela e seu filho eram outra fachada. A fachada emocional que dava a Ricardo a ilusão de uma vida autêntica, longe da teia de crimes que ele tecia no Brasil. Não senti raiva dela, apenas uma tristeza profunda e uma estranha sororidade. O advogado de Ricardo, um criminalista caro e famoso contratado por um de seus sócios ainda em liberdade, tentou de tudo para me desacreditar. Espalhou rumores de que eu era uma esposa amarga e vingativa, que estava inventando histórias para destruir o marido após descobrir um caso extraconjugal. Tentaram me pintar como a verdadeira mente por trás de tudo, uma Lady Macbeth, que usava a fachada de dona de casa para manipular o marido. Mas a avalanche de provas que eu forneci era irrefutável. Os diários, o passaporte, as contas que batiam com as anotações. A narrativa deles não se sustentava. A maior batalha, no entanto, foi interna. Houve noites em que a dúvida e o medo retornavam. Eu estava destruindo o pai do meu filho. Estava expondo nossa vida a um escrutínio público implacável. Pedro, meu filho, estava sofrendo. Ele me apoiava, mas eu via a dor em seus olhos cada vez que uma nova matéria sensacionalista era publicada. Mãe, você tem certeza de que é o caminho certo? Ele me perguntou uma noite, sua voz cheia de angústia. Tenho certeza de que é o único caminho que me resta, meu filho, respondi segurando suas mãos. Seu pai construiu uma casa na areia. A maré subiu. Eu não posso impedir o desabamento. Só posso tentar sair dos escombros e construir algo em terra firme. O ponto de virada na minha transformação pessoal veio de uma fonte inesperada. Enquanto organizava os papéis antigos de Ricardo, encontrei uma pasta com meus projetos de arquitetura da faculdade. Desenhos, plantas, maquetes de papelão. A jovem que os criou era ambiciosa, talentosa, cheia de uma energia criativa que eu havia esquecido que existia. Sentei no chão do escritório, o mesmo lugar onde descobri a traição de Ricardo, e chorei. Mas desta vez, as lágrimas não eram de dor, mas de luto por aquela mulher que eu abandonei. Naquele momento, tomei uma decisão. A luta pela minha inocência não era o fim. Era o meio. O verdadeiro objetivo era resgatar aquela mulher. Comecei a desenhar novamente. À noite, depois que a equipe da polícia ia embora, eu abria meus cadernos antigos e começava a rabiscar. Projetos de casas pequenas e autossustentáveis. Jardins verticais. Espaços comunitários. A criatividade, há tanto tempo adormecida, voltou como uma torrente. Era a minha terapia. Minha forma de construir um futuro enquanto o passado era demolido. A investigação culminou em uma grande operação, batizada pela imprensa de Operação Passaporte Duplo. Dezenas de pessoas foram presas, incluindo empresários e funcionários do governo. O escândalo dominou o noticiário por semanas. Meu nome foi mencionado, mas a narrativa que prevaleceu, graças a vazamentos estratégicos da promotoria, foi a de que eu era a principal colaboradora, a esposa enganada que se tornou a peça-chave para desmantelar uma organização criminosa. O dia do julgamento de Ricardo chegou. O confronto final era inevitável. Eu sabia que teria que enfrentá-lo, olhar em seus olhos e contar a verdade perante o mundo. O medo estava lá. Um nó frio no estômago. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não estava com medo dele. Estava pronta para reivindicar minha história. O tribunal era um teatro de silêncios pesados e formalidades intimidadoras. O ar era denso com a antecipação. Quando fui chamada para depor, caminhei até a tribuna sentindo os olhares de todos sobre mim. Jornalistas, advogados, curiosos e do outro lado da sala, Ricardo. Ele estava mais magro, abatido, o terno caro parecendo grande demais em seus ombros. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Vi em seu olhar não o ódio que eu esperava, mas um lampejo de incredulidade, como se ele ainda não conseguisse compreender que a mulher dócil e complacente que ele moldara havia se tornado sua nêmesis. O promotor, um homem jovem e incisivo, começou o interrogatório de forma suave,
pedindo que eu contasse como descobri o desaparecimento do meu passaporte. Minha voz começou um pouco trêmula, mas foi ganhando força à medida que eu narrava os eventos. Eu não estava mais falando como uma vítima chorosa. Estava apresentando os fatos com a clareza de quem os havia revivido 1000 vezes em sua mente. O momento crucial foi quando o advogado de defesa de Ricardo, o famoso Dr. Barros, iniciou seu contra-interrogatório. Sua estratégia era clara: destruir minha credibilidade, pintar-me como uma mulher desprezada e vingativa, cuja única motivação era a descoberta da infidelidade do marido. Senhora Assunção, não é verdade que a senhora só decidiu colaborar com a polícia após descobrir que seu marido mantinha um relacionamento extraconjugal em Portugal? Ele perguntou, sua voz escorrendo sarcasmo. Não, respondi com calma. Eu decidi colaborar quando descobri que minha identidade havia sido usada para cometer crimes. A traição pessoal foi devastadora, mas a descoberta de que eu era, aos olhos da lei, uma criminosa, foi o que me fez agir. Então a senhora alega que, em 30 anos de casamento, desfrutando de um padrão de vida milionário, com viagens internacionais, joias e carros de luxo, nunca, nem por um segundo, desconfiou da origem do dinheiro do seu marido. Ele insistiu, tentando me encurralar. Foi nesse momento que olhei diretamente para o júri. Eram pessoas comuns, homens e mulheres que, como eu, provavelmente já haviam confiado em alguém. Doutor, o senhor já esteve em um relacionamento baseado em confiança absoluta? Uma confiança construída ao longo de uma vida inteira? Eu não desconfiei porque eu amava e confiava no meu marido. Minha falha não foi a cumplicidade, foi a confiança. Ricardo era um mestre da manipulação. Ele não me mostrava planilhas de lavagem de dinheiro. Ele me mostrava relatórios de lucros e me dizia que seu trabalho duro estava garantindo nosso futuro. Ele não me pedia para assinar contratos de empresas de fachada. Ele me pedia para assinar um documento para o contador, enquanto eu estava ocupada com os preparativos para o jantar. A vida que ele me deu não era um presente, era uma gaiola dourada. E o preço da entrada era a minha ignorância. Uma ignorância que ele cultivou com muito cuidado. O silêncio na sala era total. Eu não estava apenas me defendendo. Estava expondo a anatomia de um abuso psicológico e financeiro. Doutor, Barros tentou outra tática. E sobre os diários? Que conveniente que a senhora tenha encontrado esses supostos diários, que incriminam seu marido de forma tão completa. Não seria possível que a senhora, uma mulher inteligente e agora claramente ressentida, os tenha forjado? O promotor protestou, mas o juiz permitiu a pergunta. Olhei para Ricardo. Ele me encarava. Um brilho de esperança em seus olhos. A esperança de que eu caísse na armadilha. Eu gostaria que minha imaginação fosse tão fértil, doutor. Respondi, minha voz firme. Mas eu era uma estudante de arquitetura, não de ficção. E se o senhor duvida da autenticidade dos diários, sugiro que peça ao seu cliente que escreva um parágrafo. A caligrafia, assim como a arrogância em cada linha, é inconfundivelmente dele. A cartada final do advogado de defesa foi trazer a vida pessoal para o centro do palco. Ele começou a fazer perguntas sobre Sofia e Tiago, tentando me provocar, me fazer parecer uma mulher ciumenta. Como a senhora se sentiu ao descobrir que seu marido tinha outro filho? Um menino? A pergunta era cruel, calculada para me desestabilizar. Respirei fundo. A imagem do menino sorrindo na foto de vigilância veio à minha mente. Eu senti uma tristeza profunda. Respondi, minha voz embargada pela primeira vez, mas não de raiva. Senti tristeza por um menino inocente que foi envolvido em uma teia de mentiras. E senti tristeza por outra mulher que, como eu, foi enganada por um homem que é incapaz de sentir e falar a verdade. Minha raiva não é direcionada a eles. É direcionada ao homem que criou essa realidade tóxica para todos nós. Meu testemunho durou horas. Quando finalmente terminou e eu pude deixar a tribuna, senti um esgotamento como nunca antes. Mas também senti um alívio profundo. Eu havia contado a minha verdade. Independentemente do veredito do tribunal, eu havia dado meu próprio veredito sobre a minha vida. O julgamento se arrastou por mais alguns dias. Outras testemunhas, laudos periciais, alegações finais. Eu não precisei voltar ao tribunal. Acompanhei o desfecho de longe. O veredito veio em uma tarde de sexta-feira. Ricardo foi considerado culpado de todas as acusações: lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica, formação de quadrilha. A sentença foi pesada. 28 anos de prisão. As provas, especialmente os diários e a cooperação internacional que expôs o esquema em Lisboa, foram consideradas esmagadoras. Meu acordo de colaboração foi honrado. O Ministério Público pediu a minha absolvição completa de todas as acusações, reconhecendo que eu era, de fato, uma vítima que foi instrumental para a resolução do caso. A juíza acatou o pedido. Eu estava livre. Livre da ameaça da prisão, livre da sombra de Ricardo, livre do meu passado. A vitória legal, no entanto, não veio com fogos de artifício. Veio com um silêncio melancólico. Eu havia ganhado,
mas o preço foi a demolição completa do mundo que eu conhecia. A liberdade, quando finalmente chegou, não era um desfile triunfal, mas um espaço vazio e silencioso. O veredito que me absolveu e condenou Ricardo foi o ponto final de um capítulo, mas o livro da minha vida estava aberto em uma página em branco, e eu não tinha a menor ideia de como começar a escrever. Perdi quase tudo que era material. A casa, os carros, as contas bancárias. Tudo era produto de crime e foi confiscado pelo Estado. O pouco que me restou foi o dinheiro do inventário dos meus pais. Uma quantia modesta que eu havia mantido em uma conta separada por puro sentimentalismo. Um último elo com a minha vida antes de Ricardo. Mudei-me para um apartamento pequeno e alugado no centro da cidade. Um lugar com paredes finas e vizinhos barulhentos. A antítese da fortaleza silenciosa onde eu vivia. As primeiras semanas foram as mais difíceis. O silêncio, antes meu inimigo. Agora era meu único companheiro. Sem a luta diária da investigação e do julgamento para me consumir, o luto pelo que foi perdido veio com força total. Eu estava de luto não pelo homem que Ricardo era, mas pelo sonho que eu acreditei viver. Estava de luto pelos 30 anos de uma ilusão. Uma noite, em meio ao desespero e à solidão, quase me arrependi. A gaiola dourada, com toda a sua falsidade, ao menos era confortável. A liberdade era assustadora. Foi quando olhei para a pasta com meus antigos projetos de arquitetura que eu havia trazido comigo, um dos poucos itens que fiz questão de salvar, e os desenhos que eu havia começado a fazer durante a investigação. Construir. Era disso que eu precisava. Construir algo novo, do zero. No dia seguinte, usei uma parte do meu escasso dinheiro para me matricular em um curso de software de design de arquitetura. Eu estava décadas atrasada em tecnologia. As primeiras aulas foram humilhantes. Eu era a tia-aluna mais velha, cercada por jovens de 20 e poucos anos que manejavam os programas com uma facilidade desconcertante. Mas a antiga Lígia, a que se sentia diminuída, não estava mais no comando. A nova Lígia era resiliente. Ela pedia ajuda, ficava até mais tarde, assistia a tutoriais no YouTube, movida por uma determinação feroz. Aos poucos comecei a dominar as ferramentas. E a criatividade, antes um refúgio, tornou-se um plano. Criei um portfólio, mesclando meus antigos projetos conceituais com novas renderizações digitais. Comecei a trabalhar como freelancer, pegando pequenos projetos que escritórios maiores recusavam. A reforma de uma cozinha, o design de um jardim de inverno, a otimização de um pequeno apartamento. O dinheiro era pouco, mas o sentimento de propósito era imensurável. Cada projeto concluído, cada cliente satisfeito, era um tijolo na reconstrução da minha autoestima e da minha identidade profissional. Um dia, recebi uma carta. A caligrafia era elegante, estrangeira. Era de Sofia, a mulher de Lisboa. Ela escreveu que, após o escândalo, decidiu contar toda a verdade para seu filho Tiago, de uma forma que ele pudesse entender. Escreveu sobre a dor e a humilhação, mas também sobre a decisão de recomeçar. Ela me agradeceu. Uma frase, em particular, me marcou. Você não destruiu a minha vida. Você me libertou de uma mentira. Obrigada por me devolver a verdade. Aquela carta foi um bálsamo. Confirmou que minha luta não havia criado apenas destroços, mas também a possibilidade de novos começos para outras pessoas. Alguns meses depois, fiz algo que era o objetivo original de toda essa jornada, mas que agora tinha um significado completamente diferente. Fui ao escritório da Polícia Federal para retirar meu passaporte, que havia ficado retido como evidência. Doutora Helena me recebeu com um sorriso genuíno. Pronta para sua viagem, Lígia? Mais do que nunca, respondi. O passaporte em minhas mãos parecia diferente. Não era mais um bilhete para um curso ou uma fuga temporária. Era um símbolo de que eu era a única dona do meu destino. Eu não viajei para Lisboa. Aquele lugar carregava fantasmas demais. Em vez disso, comprei uma passagem para um destino que sempre me fascinou, mas que nunca esteve nos roteiros luxuosos de Ricardo: o deserto do Atacama, no Chile. Eu não queria palácios ou museus. Queria a vastidão, o silêncio e as estrelas. Queria sentir o quão pequena eu era diante do universo e, ao mesmo tempo, o quão infinita era a minha capacidade de recomeçar. A cena final da minha antiga vida não foi no tribunal, mas no aeroporto, sentada no portão de embarque, com uma mochila como única bagagem e meu caderno de desenhos na mão. Eu não era mais a senhora Assunção. Eu era Lígia, uma arquiteta, uma sobrevivente, uma mulher livre. A chamada para o voo soou. Levantei-me e caminhei em direção ao portão, sem olhar para trás. A viagem não era sobre chegar a um lugar, mas sobre celebrar o fato de que, pela primeira vez, o caminho era inteiramente meu. O desespero que começou com um passaporte escondido e uma batida na porta havia me despido de tudo, e ao me deixar com nada, ele, paradoxalmente, me devolveu tudo que importava, eu mesma. A jornada estava apenas começando.